Boa noite. Boa noite. Na pesquisa Ibope, 86% acham o governo Temer corrupto. A confiança na economia despenca para o pior índice em 7 anos. Ex-prefeito de Belém é preso por desvio de 400 milhões de reais. Dulciomar Costa, do PTB, já foi condenado por improbidade administrativa. TSE lança a versão digital do título de eleitor para smartphone e tablet. O aplicativo reúne várias informações e pode ser usado no dia da eleição. Ex-assessor de segurança nacional do governo Trump faz acordo de delação. Michael Flynn confessa que mentiu ao FBI sobre suas relações com a Rússia. Um pedaço da história arquitetônica de São Paulo corre o risco de desaparecer. Vila Modernista, na região da Avenida Paulista, está liberada para especulação imobiliária. No dia de luta contra a AIDS, mensagens positivas e alertas para a prevenção. Você vai ver como a TV Gazeta participa desse movimento mundial. O Jornal da Gazeta está no ar. Seis dos 30 policiais civis de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, acusados de envolvimento com o PCC, ainda não se entregaram. A Secretaria de Segurança Pública informou hoje que vai reforçar o efetivo na cidade para não prejudicar a população. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Mágino Alves Barbosa, disse em entrevista que dos 30 policiais que tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça, 11 já eram investigados pela Corregedoria da Polícia Civil por condutas graves. Os outros tinham antecedentes de menor potencial ofensivo e 5 não tinham. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública diz que determinou o imediato remanejamento de policiais que moram ou já trabalharam na região para ocupar as vagas deixadas, não havendo prejuízo no atendimento à população do Vale do Paraíba. Os policiais foram denunciados pelo Ministério Público por envolvimento com o primeiro comando da capital. Segundo as investigações, eles trabalhavam em vários distritos de São José dos Campos e juntos receberam cerca de R$276 mil em propina para não investigar o tráfico de drogas. O MP diz que o delegado Darcy Ribeiro, que foi titular da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE, cobrou para não indiciar um traficante. Entre as provas estão escutas telefônicas gravadas com autorização da Justiça. Então, deixa eu falar uma coisa. Ele vai ser liberado e quer 10 mil para liberar ele. Meu Deus do céu. Só se pagar parcelado, porque 10 mil não tem. Os caras acabou de pegar 25 mil, meu tio. Ô bicho, o Garra tem batendo em nós aqui, ó. Qual os caras? Garra. Falou que nós já demos dinheiro já. 24 policiais civis se entregaram ontem aqui em São Paulo e foram conduzidos para o presídio da corporação que fica na zona norte da cidade. 6 ainda estão foragidos. Os nomes deles não foram divulgados. A Justiça também decretou a prisão de uma advogada, de um ex-policial e de 4 suspeitos de tráfico de drogas. Não há informação sobre a prisão deles. O advogado de 2 investigadores do Garra, o Grupo de Repressão a Roubos e Assaltos da Polícia Civil, considerou a prisão exagerada. Ele diz que Harold Alexandre Soares Rodrigues e Cláudio César da Silva Santos não têm antecedentes. Não há qualquer tipo de dúvida em relação a uma eventual ameaça de testemunha, né? E assim, não há nada nos autos que eventualmente possa ensejar essa preventiva, né? Eu acho que a gente tem que sempre lembrar que a regra no processo penal brasileiro é responder o processo solto, salvo em casos excepcionalíssimos. E a mim me parece que a gente não está diante dessa excepcionalidade. O Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça usou o avião da FAB para transferir 160 presos entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. A maior parte desses presos é das facções criminosas Comando Vermelho e Primeiro Comando da capital. Essa operação começou ontem e continua hoje com a escolta de policiais e agentes penitenciários. O objetivo dela é devolver para os estados de origem os presos que esperavam julgamento em unidades prisionais longe de onde cometeram os crimes, dando assim mais agilidade aos processos. E no Dia Mundial de Luta contra a AIDS, um dado importante: cai o número de casos na cidade de São Paulo. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, no último ano foram 2.042 notificações da doença, redução de 6,7% em relação a 2015, com 2.190 casos.
Para lembrar a data, a Fundação Casper Libero está discutindo o tema ao longo de toda a programação da TV Gazeta. O Felipe tinha tudo para ter grandes preocupações na vida, tipo do tamanho da bula do remédio que ele toma no tratamento contra o vírus HIV. Só que pensamentos negativos, que nada. Ele tatuou no braço uma espécie de mantra que deu nome a um canal na internet, Vida Positiva. Hoje o soro positivo, ele pode namorar, ele pode casar. Não vai ser no beijo, no toque, no abraço que você vai contrair o vírus. O jovem de 22 anos decidiu mostrar a cara para ajudar outras pessoas que sofrem com a falta de acolhimento. E entre milhares de seguidores, nada traz mais alegrias do que comentários desse tipo. Nossa, você me salvou. Você me tirou da depressão. Você fez eu acreditar que existe vida após HIV. E o garoto tá famoso, viu? Ao ponto de estar no shopping, na praça de alimentação, vir assim, você é o Vida Positiva, tirar foto, trocar ideia, ficar conversando. O Elton tem 27 anos. Ele só descobriu que dava para viver bem, mesmo sendo HIV positivo, por meio de um amigo que também fazia vídeos na internet. Hoje, ele repassa a superação que a vida lhe mostrou. Orienta outros soropositivos em uma ONG. Por contar a minha trajetória e mostrar que eu sou uma pessoa vivendo com HIV e tenho uma vida normal, então já é uma forma de confortar essas pessoas. No Dia Mundial de Luta contra o HIV, um mutirão da Prefeitura no MASP contou com testes rápidos e distribuição de preservativos. E a TV Gazeta também participa da campanha. Os programas tiveram pautas específicas sobre o tema e os apresentadores utilizaram o tradicional laço vermelho nas roupas. A iniciativa começou com Regiane Tápias, do Revista da Cidade. Não é uma questão simples na vida das pessoas. Então, a melhor situação, claro, que é a prevenção. Por isso que essa campanha é tão importante, por isso que a informação tem que ser levada em grande escala para todas as pessoas. Depois, foi a vez de Carol Minhoto, do Você Bonita. Nossa vida realmente é corrida e a gente não para pensar que muitas vezes a gente pode estar, enfim, com o vírus e que é tão simples fazer o teste e descobrir para melhorar a qualidade de vida. Então a gente está aqui para isso, contem sempre com a gente. Pessoal, estou falando baixinho porque o programa Mulheres já está no ar e o programa Claro que também entrou na campanha desse ano. Nesse caso aqui, está rolando até uma pauta específica sobre isso. É sobre os mitos e as verdades da doença. Eu tenho amigos que são portadores do vírus, que a doença não se manifestou, que fazem tratamento com coquetel e levam uma vida normal. O que muda? Muda primeiro a transparência que tem que ter na hora de você ter um relacionamento e você avisar que você é portador do vírus, porque o outro também tem direito de escolher. Rony Von, do Todo Seu, também participou. Todos nós que trabalhamos com comunicação temos, de fato, dois comprometimentos. O primeiro deles com a cultura nacional e o segundo com a solidariedade, o segundo com o social. E este envolvimento que a nossa casa, a TV Gazeta, está tendo nesta parceria para, com toda certeza, fazer com que isto aqui possa falar mais alto, é importantíssimo. Embora os registros de HIV tenham caído em São Paulo, no Brasil houve aumento. Segundo o Ministério da Saúde, em 2016 foram 37.884 casos contra 36.360 em 2015. Esse aumento foi de 4%. O Ministério da Saúde atribui essa alta às notificações dos serviços públicos de saúde, que se tornaram obrigatórias a partir de 2014, e a implementação de testes rápidos de detecção. Também hoje, o Ministério da Saúde anunciou que medicamentos para a prevenção da AIDS serão oferecidos gradativamente no SUS já este mês. A terapia, que tem efeitos colaterais, será aplicada inicialmente dentro de grupos específicos, como, por exemplo, as profissionais do sexo. A Receita Federal vai fazer na próxima terça-feira um leilão eletrônico com bens apreendidos no aeroporto de Guarulhos. Até amanhã, os interessados podem ver pessoalmente as mercadorias, que incluem celulares e bicicletas. Hoje tinha gente até na fila do lado de fora esperando para entrar. Seu Darcy é daqueles que não perde um leilão. Tem a emoção de ver os lances, né? Ver a pessoa que dá o lance, acompanhar os lances, ver se interessa, se chega ao ponto que dá pra gente comprar. Se não chegar, a gente sai fora, para e pronto. Que tem aí até paraquedas? Tem tudo. Por um pouco. Se valer, compra. Não, paraquedas não. Paraquedas, quem estava procurando mesmo era o Igor. Paraquedas custam R$9.000, R$8.000 por aí.
E aqui você acha que você pode conseguir por quanto? Não sei, eu acho que como é um item que não tem muita demanda, eu acho que talvez o lance mínimo, se der sorte, não sei. Primeiro precisa achar ele, né? Tem muita coisa. Perfumes, instrumentos musicais, bicicletas, smartphones. Tem até sofá e vestido de noiva. Eu compraria um vestido de noiva? Compraria, claro. Belíssimo, rico, no leilão, noiva. Mas já tem casamento marcado? Não, já sou casada. Mas casaria de novo, qual o problema? Esses produtos são mercadorias apreendidas pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos e serão leiloados na próxima terça-feira, no dia 5 de dezembro, a partir das 3 da tarde. O leilão será online. Quem veio hoje tirou muitas fotos para conseguir identificar os produtos na internet. Você tem que vir aqui focado no que você vai fazer, porque daquilo você entende. Entendeu? Por exemplo, vou lá, olho câmera. Não entendo nada de câmera, não vai adiantar nada. Estão à venda 300 lotes com valores de lance mínimo que vão de 300 a 50 mil reais. A partir do dia 12 de dezembro, os produtos serão entregues e os arrematantes deverão agendar a retirada. Para participar do leilão, o contribuinte precisa utilizar o certificado digital válido no site da Receita. O leilão, ele funciona em duas fases. Você tem uma fase de proposta, que você tem que entrar lá no site com o certificado digital, fazer a proposta, isso até segunda-feira, e depois no dia seguinte, na terça-feira, tem a fase de lance. Aí o sistema pega a melhor proposta e todas que tiverem até 10% abaixo delas. Aí essas propostas são classificadas para a segunda fase, que é a fase de lance. E aí nessa fase de lance você tem a oportunidade de aumentar o valor do lance. A Receita pretende arrecadar com o leilão entre R$ 1.200.000 a R$ 1.500.000. Os itens estão disponíveis para visitação no Terminal 1 do aeroporto de Cumbica até amanhã. O Tribunal Superior Eleitoral lança o título de eleitor digital. De acordo com o presidente do tribunal, ministro Gilmar Mendes, o documento digital pode substituir o título de eleitor no dia da eleição. Todos os que se cadastrarem no TSE terão acesso à via digital, mas somente aqueles que já tenham feito o recadastramento biométrico poderão utilizá-la para votar. Cerca de 65 dos 140 milhões de eleitores já fizeram a biometria. A meta do TSE é ter o cadastro completo até 2022. O e-título pode ser acessado diretamente em um aplicativo, disponível para ser baixado no smartphone ou no tablet. Para votar, tendo a identificação biométrica, o e-título pode ser utilizado como documento oficial com foto. É essa a combinação, para votar. Mas para obter o e-título hoje, nesse momento, basta que ele seja eleitor cadastrado na Justiça Eleitoral. Gilmar Mendes disse que o aplicativo foi desenvolvido por servidores da área de tecnologia da Corte, sem gerar custos para o tribunal. A nova tecnologia deve diminuir o número de impressões de títulos e resultar em economia para a Justiça Eleitoral. Só para o ano próximo, nós estávamos estimando gastar alguma coisa como 250 milhões em títulos. Nós comprávamos esses documentos, esses papéis, para 5 anos. E tínhamos que ter toda uma geração um pouco ultrapassada hoje de impressoras matriciais e tudo isso. Essa é a economia que essa ideia está nos trazendo. A versão digital trará novidades em relação à via impressa. O documento terá a foto do eleitor, informações sobre a quitação eleitoral, dados sobre o cadastramento biométrico e o endereço de votação, inclusive com um mapa com geolocalização. Ele também terá um QR Code para validação na zona eleitoral. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, nós acabamos de ver, mandou soltar outra vez o empresário Jacó Barata Filho, conhecido como o Rei do Ônibus. Gilmar acolheu o pedido de habeas corpus da defesa de Barata e revogou decretos de prisão preventiva que pesavam contra ele. É a terceira vez que o ministro manda soltar Barata, que estava preso desde 14 de novembro, depois da deflagração da Operação Cadeia Velha. Em outra decisão, Gilmar Mendes também revogou a ordem de prisão de Lelis Teixeira, ex-presidente da FETranspor. Lelis e Jacob Barata são suspeitos de envolvimento em esquema de corrupção no setor de transportes do Rio. Segundo a investigação, o esquema contaria com a participação de empresas e políticos do Estado e teria movimentado 260 milhões de reais em propina. A Polícia Federal prendeu o ex-senador e ex-prefeito de Belém, Dulciomar Costa, do PTB.
A operação foi batizada de Forte do Castelo. A ação investiga pessoas que têm vínculos profissionais, familiares e pessoais com Dulciomar Costa. Para a Polícia Federal, o grupo fraudou licitações e desviou recursos públicos durante a gestão dele na Prefeitura de Belém, no Pará. Ele comandou a cidade entre 2005 e 2012. Antes foi senador da República. Para a Polícia Federal, Dulciomar Costa era o líder de uma organização criminosa que teria desviado ao menos 400 milhões de reais. Segundo a Controladoria Geral da União, foram constatados indícios de direcionamento de licitações para beneficiar empresas ligadas ao ex-prefeito. Os contratos suspeitos incluem recursos federais do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, convênios celebrados com o Ministério do Esporte e repasses do BNDES. Na casa de Dulciomar Costa, em Belém, foram apreendidos 210 mil em espécie e outros 70 mil em um endereço de São Paulo. O dinheiro estava distribuído em notas de reais, dólares e euros. No ano passado, o ex-prefeito e ex-senador foi condenado em segunda instância a devolver 42 milhões de reais aos cofres públicos. Ele foi acusado por improbidade administrativa por irregularidades no processo de licitação e execução de obras do Sistema de Transporte Coletivo, o chamado BRT. E, segundo o Ministério Público Federal, por causa da condenação, Dulciomar Costa está impedido de disputar eleições por 8 anos. Pesquisa Ibope, divulgada hoje pelo jornal O Estado de São Paulo, mostra que 86% dos brasileiros acreditam que o governo é corrupto. Esse levantamento também mostra que apenas 21% dos entrevistados acreditam numa melhora econômica do país no ano que vem. É o índice mais baixo dos últimos 7 anos. O Ibope perguntou aos entrevistados sobre o governo federal. 86% disseram concordar com a afirmação de que o governo é corrupto. 11% discordaram. No item sobre o respeito do governo à vontade das pessoas, 81% dos entrevistados discordaram e avaliaram que o governo não respeita os cidadãos. 17% concordaram que há respeito por parte do governo. A pesquisa também perguntou sobre a opinião dos entrevistados sobre se o ano de 2018 vai ser de maior prosperidade econômica. 48% dos entrevistados disseram que vai ficar igual. 28% dizem que vai ser de maior dificuldade. Apenas 21% avaliaram que 2018 vai ser um ano de maior prosperidade econômica. Em entrevista à revista Veja, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso defende a candidatura do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para a presidência e diz que é preciso uma coalizão para enfrentar a polarização. Segundo ele, o PMDB se caracterizou por ser um partido fragmentado e por fazer maioria na Câmara. Fernando Henrique afirmou à revista que não se pode pensar nos partidos como se fossem blocos homogêneos e que, pelo nosso sistema eleitoral, alianças são feitas ou se morre à míngua. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a entrevista do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A prioridade do eleitor para 2018 é, ou deveria ser, acomodar no Palácio do Planalto um político capaz de compor um governo eticamente sustentável. Uma entrevista de Fernando Henrique Cardoso à Veja dá uma ideia do tamanho do desafio. Está faltando organizar um centro democrático progressista que olhe para o povo, disse FHC. O tucano Geraldo Alckmin seria o candidato do meio. Cabe o PMDB nesse centro democrático? Perguntou-se a FHC. E ele, por que não? Ai. Vamos lá, por que não? No passado, quando queria humilhar o Congresso, o Executivo fechava-o. A partir de 1985, com a redemocratização, o Executivo passou a comprar o Congresso. No modelo do suborno, o dinheiro não é tudo. Há também as emendas orçamentárias, os cargos públicos. É um arsenal menos ostensivo do que os tanques dos militares. Mas também tem alto poder de destruição, rói as arcas do Tesouro Nacional. FHC esgrime um velho argumento. Pelo nosso sistema eleitoral, você faz alianças ou morre à míngua, ele disse. É o mantra da governabilidade, que virou eufemismo para a safadeza. Ninguém mais tem o direito de ignorar que uma coligação política com o PMDB e com gêneros não é matrimônio, mas patrimônio. Não há receitas prontas para o sucesso na política. Mas uma coisa parece clara.
Se o próximo presidente não enviar o PMDB e os valores que ele representa para a oposição, não há o menor perigo de o governo dar certo. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia Flândula entrevista José Aníbal, suplente de senador pelo PSDB e presidente do Instituto Teotono Vilela, sobre a crise no partido e as eleições do ano que vem. Hoje, mesmo com nebulosidade, o sol apareceu à tarde e a temperatura chegou aos 26 graus. Agora à noite já voltou a esfriar e tivemos alguns chuviscos pela cidade. Vamos ver como fica o tempo no fim de semana com Mariana Armentano. O fim de semana vai seguir com tempo bastante instável em parte aqui do Sudeste. Em Minas e no Espírito Santo fica mantido o risco de chuva volumosa, inclusive nas capitais. E essa chuva mais forte se estende até o centro-oeste do país. Já entre o Rio de Janeiro e o centro-sul de São Paulo, o tempo fica mais aberto, sem chuvas significativas. No sul, só vai voltar a chover no domingo. E no Nordeste, teremos pancadas de chuva amanhã, no centro-oeste e no sul da Bahia até segunda-feira. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Na capital pernambucana, sabadão de sol com calor na casa dos 32 graus. Tempo firme também em Porto Alegre, com máxima por lá de 29. Já Vitória e Belo Horizonte vão ter chuvas a qualquer hora e máxima de 27 graus. Para São Paulo, a previsão é de tempo abafado pelo interior e mais fresquinho na faixa leste. Isso porque o vento úmido que sopra do mar favorece a formação de muitas nuvens, principalmente no litoral, onde pode até chover fraco. Nos vales do Paraíba e do Ribeiro e também aqui na Grande São Paulo, só há possibilidade de chuviscos à noitinha. Nas outras áreas paulistas, sol, calor e chuvas no final do dia. A máxima vai aos 31 graus em Ribeirão Preto, em São Carlos, em São José do Rio Preto, em Araraquara faz até 32 e no litoral teremos máxima em torno dos 26 graus em Santos e só dos 24 em Caraguá. Mas não desanima não, porque no domingo a tendência é esquentar. Isso inclusive aqui na capital, viu? Nesse sábado teremos mínima de 18 e máxima à tarde de 27, com muita nebulosidade e chuviscos pontuais. Aí olha só, no domingo o sol predomina, a máxima sobe para os 29 e esquenta mais ainda na segunda-feira. Chega a fazer até 31 graus e deve chover por causa do tempo abafado. Entre livros, jornais e revistas, discos e CDs, camisetas do time do coração e outros objetos, o empresário apaixonado por música reúne em seu acervo de milhares de peças, histórias da capital paulista e também outras preciosidades nacionais. Por sua forte relação com a cidade, Raul Correia é um colecionador que é cara de São Paulo. A discoteca na casa dele tem mais de 7.000 títulos, em CD, vinil e em fitas de rolo, arrematadas de uma antiga rádio. Quase tudo música brasileira. No compacto, a primeira gravação de Belchior, em 1971. É hora do almoço, minha mãe me chama, é hora do almoço. Como da música, Raul Correia é um amante do hábito de colecionar. Entre as publicações, ele guarda o primeiro número da americana Rolling Stone, de 1967, com John Lennon na capa. Tem também uma coleção de revistas masculinas dos anos 40, na França. A aquisição mais recente é de um exemplar de uma revista de variedades, editada em 1927. Isso eu consegui no Rio de Janeiro, num sebo no Rio. Aqui no sebo. Agora vai para restauro. Da história de São Paulo, a publicação em homenagem ao 4º centenário destaca o ginásio do Ibirapuera em obras. Bem antes, a Revolução de 1932 aparece estampada na capa do jornal A Gazeta, de Casper Líbero, considerado a voz do movimento em São Paulo. Também uma granada original e o capacete usado por um dos soldados paulistas na luta constitucionalista contra o governo de Getúlio Vargas. Quando nós tivemos a Revolução,
São Paulo emitiu sua própria moeda, então você tinha campanha de arrecadação, isso aqui são as alianças de Dei Ouro para o Bento de São Paulo. Então aqui nós temos a situação de 32, onde Dei Ouro Bento de São Paulo, você vinha, você doava o que você tinha, que era para poder preparar, porque São Paulo preparava suas próprias armas. Então São Paulo fazia os capacetes, fazia tudo, precisava de recursos. É material garimpado durante as últimas 4 décadas em sebos, na internet, em leilões. Entre os mais de 50 quadros de artistas brasileiros que estão nas paredes da casa, está uma obra de Jânio Quadros. Muita gente talvez não saiba, mas o político também pintava. E aqui no acervo do Raul, ele tem um capítulo à parte. O Raul tem tudo que saiu na imprensa sobre o Jânio Quadros, entrevistas, reportagens, desde a renúncia à presidência da República em 1961 até a eleição à Prefeitura de São Paulo em 1985. Campanha da qual o Raul participou muito ativamente. Nesta foto de um comício 2 dias antes da eleição, ele aparece aqui, olha, bem na frente. Eu já fazia parte da Juventude Janista, o Jânio me convidou para ser secretário dele. Quer dizer, então tem uma série de bilhetinhos, os famosos bilhetinhos de Jânio, eu tenho alguns deles. Raul é corintiano fanático. Foi diretor do clube e fundador da mais famosa torcida organizada do time, da qual também possui relíquias. Esta aqui foi a primeira leva da camisa dos Gaviões da Fiel. O destino de tantas curiosidades será uma espécie de museu na internet. Ele pretende digitalizar todo o material. Nós temos que dividir, então acho que você não pode ficar com uma coisa só para você. Só que você também não tem o tempo inteiro para fazer isso. Então, aos poucos nós estamos fazendo isso. A gente, antes que perca também... Será, hein? Não sei te falar, deve demorar um bom tempo. Michael Flynn, ex-conselheiro do presidente Trump, confessou que mentiu para o FBI sobre conversas com o embaixador russo. Flynn assumiu que mentiu deliberadamente sobre suas relações com os russos antes da vitória de Trump. De acordo com a rede de TV ABC, Flynn já está colaborando com as investigações. O testemunho dele de que seus contatos com autoridades russas durante a campanha foram ordenados por Trump pode levar até um impeachment do presidente. Vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Está dando tudo errado para Donald Trump. Agora de manhã foi indiciado o ex-assessor de segurança nacional Michael Flynn. Esse general da reserva e homem de confiança do presidente foi acusado de mentir ao FBI sobre as ligações dele com a Rússia durante a campanha republicana do ano passado. Flynn já confessou que é culpado. É uma nova encrenca para Trump. No campo da diplomacia, as coisas estão caóticas. O New York Times disse que o secretário de Estado, Rex Tillerson, está para cair. Em outubro, Tillerson teria chamado Trump de cretino numa reunião a portas fechadas do Pentágono. Tillerson não tem a mesma opinião de Trump em assuntos importantes, como o Acordo de Paris sobre o aquecimento global, sobre o esforço para impedir que o Irã construa bomba atômica, sobre a intervenção da Arábia Saudita no Iêmen e a briga dela com os Emirados Árabes e com o Catar. O Departamento de Estado também resiste à pressão de Israel para que os americanos sejam o único país com embaixada transferida de Tel Aviv para Jerusalém. E, por fim, Tillerson acha que Trump perdeu a noção da gravidade da crise da Coreia do Norte. O chefe da diplomacia americana tem razão. Não adianta ameaçar pelo Twitter o ditador norte-coreano. É preciso negociar com ele. As negociações não aconteceram e agora tudo indica que a Coreia do Norte correu contra o tempo e construiu um míssil balístico intercontinental. Se for verdade, ela teria capacidade de atingir com uma bomba atômica o território americano. Trump não aprende com a história. O presidente Bush, o pai, ameaçou o Afeganistão e o Paquistão, pois o Afeganistão abrigou os terroristas da Al-Qaeda que praticaram o hediondo atentado de 11 de setembro. E o Paquistão, para se proteger, construiu a bomba atômica. Vejam então que o mundo não é para amadores. A diplomacia americana é competente, mas Trump acredita que é mais esperto e sabe mais do que os diplomatas. Tudo isso pode gerar uma grande tragédia. É assim que o mundo gira. Boa noite. A Marinha Argentina afirma que só vai decretar a morte dos tripulantes após uma prova confiável do naufrágio do submarino San Juan.
O Comando Naval Argentino confirmou que continuam as operações de busca do submarino no fundo do mar, sem perspectiva de encontrar sobreviventes. Apesar de quase 60% da área já ter sido vasculhada, ainda não foram encontradas evidências de naufrágio. 28 navios, 9 aeronaves e 4.000 pessoas de 18 países, incluindo o Brasil, participaram das operações de busca nos últimos 15 dias. Com a decisão do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Compresp, a Vila Modernista, que fica no bairro dos Jardins, corre o risco de desaparecer. O processo de tombamento foi arquivado e agora as casas podem ser modificadas, vendidas ou demolidas, sem a interferência do poder público. Enxergar a modernidade pensada nos anos de 30 com os olhos de quem vive o século XXI é um desafio. É diferente, não chega assim, que diferença, mas é diferente. É diferente de todas as outras, né? Ao todo, são 17 casas que compõem a Vila Modernista, que fica entre a rua Ministro Rocha de Azevedo e a Alameda Lorena. Construídas em 1938, as casas idealizadas pelo arquiteto Flávio de Carvalho tinham até manual de instruções que dava dicas para se viver dentro delas. O folheto anunciava que as casas eram frias no verão e quentes no inverno, além de recomendar o tamanho dos móveis e as cores das cortinas. Flávio de Carvalho era de uma família muito abastada aqui da cidade, então ele teve uma formação extraordinariamente elevada, com muita qualidade. Ele estudou engenharia na Inglaterra, lá mesmo ele fez um curso de belas artes, então ele era um artista muito bem formado. E chegou ao Brasil de volta desses estudos na explosão da Semana de Arte Moderna. Ainda é possível encontrar alguns vestígios das casas de antigamente. Esse banheiro, por exemplo, ainda preserva a porta, a pia e os azulejos que dão um toque modernista. Com o tempo, muitas delas se tornaram estabelecimentos comerciais. No número 1052, funciona uma loja de chocolates que manteve a arquitetura original bem preservada e aproveitou o espaço para homenagear o criador da obra. Aqui na casa tem todos os azulejos, as cadeiras desenhadas por Flávio. Ele queria fazer uma ideia meio como se fosse um barco. Então tem todos esses canos assim do mezanino, como se fosse também um barco. Tem um mirante lá em cima, que parece um barco também. Já esta outra casa se tornou uma loja de bicicletas. Aqui antes era um restaurante e quando a gente veio para cá foi feita toda uma alteração estrutural. E ainda sem saber a importância do lugar. A vila chegou a ser endereço de alguns artistas do século XX, como a escritora e poeta Patrícia Galvão, conhecida como Pagu. Houve uma certa resistência, em geral, não é, de absorção dessas casas, que eram diferentes das outras, pelo mercado imobiliário da época. Então ela acabou sendo muito ocupada por artistas, por músicos, por pintores, e aos poucos, com ele liderando isso, que ele morava aqui também, acabou isso virando um centro cultural. Em outubro, o Compresp decidiu pelo arquivamento do processo de tombamento das residências, alegando que as casas já estão muito descaracterizadas. A decisão foi tomada mesmo depois de um parecer do Departamento do Patrimônio Histórico, órgão responsável por alimentar tecnicamente o Conselho, recomendar o tombamento da vila. O Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 0,1% no terceiro trimestre deste ano. Segundo dados do IBGE, é a terceira alta seguida na comparação com os 3 meses anteriores. Em valores correntes, o PIB alcançou 1 trilhão e 600 bilhões de reais. Entre os setores da economia, indústria e serviços avançaram enquanto a agricultura registrou retração no terceiro trimestre. Para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o crescimento do PIB pode parecer baixo, mas é forte se analisado por setores. Ele postou em uma rede social que sem a agricultura, que caiu por razões sazonais, o crescimento foi de 1,1%. O IBGE anunciou hoje que a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Os dados divulgados têm base no ano de 2016. A expectativa de vida de 75,8 anos registrada no ano passado é cerca de 3 meses maior do que os 75 anos e meio de 2015.
O aumento em relação a 2014 também já tinha sido de 3 meses. O tempo de vida do brasileiro vem crescendo há décadas. Em 1940, por exemplo, ele vivia cerca de 45 anos e meio. Em 1970, 57,6 anos. E em 2015, ultrapassou os 75 anos. A balança comercial brasileira registrou superávit de 3 bilhões e meio de dólares em novembro, segundo informações hoje do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O saldo comercial, que é a diferença entre as exportações e as importações, é 25% menor que o registrado em novembro de 2016. No acumulado do ano, o comércio exterior brasileiro apresentou um saldo positivo de 62 bilhões de dólares, um avanço de 43,3% na comparação com o mesmo período de 2016. Esse é o melhor resultado para o período desde o início da série histórica em 1989. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo José Aníbal, suplente de senador pelo PSDB. Foi dada a largada para a Copa do Mundo da Rússia hoje, com o sorteio dos grupos e seleções que vão se enfrentar na competição a partir de 14 de junho de 2018, né, Celso? Pois é, Estela, não tivemos nenhum chamado grupo da morte. As forças ficaram bem distribuídas, equilibradas. O Brasil não pegou um grupo fácil, mas é o favorito para se classificar em primeiro lugar. Veja como ficaram os grupos. Anfitriã, a Rússia fará o jogo de abertura da Copa com a Arábia Saudita no dia 14 de junho de 2018. Os russos ainda irão enfrentar no Grupo A as seleções de Egito e Uruguai. Vizinhos na Europa, Portugal e Espanha estão juntos no Grupo B, que também conta com Marrocos e Irã. No C temos França, Austrália, Peru e Dinamarca. Já no D, a Argentina medirá forças na primeira fase com Islândia, Croácia e Nigéria. O Brasil caiu no Grupo E. A estreia da nossa seleção no Mundial será no dia 17 de junho em Rostov, diante da Suíça. No dia 25, os comandados do técnico Tite jogarão em São Petersburgo com a Costa Rica. E o último jogo do Brasil na fase de grupos acontecerá no dia 27, contra a Sérvia em Moscou. Atual campeã, a Alemanha está no Grupo F e inicia a defesa do título diante do México. Os alemães ainda terão pela frente Suécia e Coreia do Sul. No G temos as seleções da Bélgica, Panamá, Tunísia e Inglaterra. E para fechar, a Polônia encabeça o Grupo H, ao lado de Senegal, Colômbia e Japão. Celso, o grupo do Brasil, o que você achou? Equilibrado ou fácil? Eu tô na contramão daqueles que acham que é uma molezinha. Não tem molezinha, não. Claro que o Brasil é favorito para ficar em primeiro lugar, mas pega uma Suíça que venceu praticamente todos os jogos nas eliminatórias, perdeu um jogo para Portugal e depois passou na repescagem. Uma Sérvia que se classificou também direto, com uma derrota só. Quer dizer, e o Brasil, sem falar que vai viajar 2.600 quilômetros em 11 dias. O Brasil vai pegar belas retrancas pela frente. Vamos aguardar. E num jogo duríssimo ontem, o Flamengo venceu o Júnior Barranquilla da Colômbia e se classificou para a final da Copa Sul-Americana. Mas o Flamengo superou o rival de uma maneira surpreendente, com direito a pênalti defendido pelo quarto goleiro e vitória por 2-0. Veja os gols. Mesmo jogando com a vantagem feita no jogo de ida, o Flamengo começou a decidir a classificação somente aos 6 minutos do segundo tempo. Felipe Viseu deu uma arrancada do meio-campo e tocou entre as pernas do goleiro Vieira, 1-0. Quase no fim, foi a vez do goleiro César assumir o protagonismo da partida. Depois do pênalti em cima de barreira, o substituto de Alex Muralha defendeu a batida de Thiara, mostrando que tem estrela. Para carimbar a vaga na final, Felipe Viseu marcou o segundo dele e definiu o resultado na Colômbia, 2-0 Flamengo. Na decisão, nos próximos dias 6 e 13, a equipe carioca enfrenta o Independente da Argentina. 3 chefes de torcidas organizadas do Rio de Janeiro foram presos hoje, acusados de repassar ingressos para cambistas que revendiam a preços altos. A operação foi coordenada pela Polícia Civil do Estado e o Ministério Público Carioca
que conduziu coercitivamente 3 dirigentes do Vasco, Fluminense e do Botafogo para prestarem depoimento no inquérito. Entre os dirigentes que foram conduzidos coercitivamente à polícia estão Euriquinho, vice-presidente de futebol do Vasco e filho de Eurico Miranda, Pedro Abade, presidente do Fluminense, e Anderson Simões, diretor de estádios do Botafogo. Foram encontrados 2 facões no escritório de Simões, no Engenhão. O objetivo da operação foi combater o que o Ministério Público do Rio chama de relação promíscua, envolvendo integrantes de torcidas organizadas e dirigentes de clubes, que doavam ingressos às organizadas para que elas repassassem aos cambistas. No total, 4 mandados de prisão foram cumpridos, 8 de condução coercitiva e outros 14 de busca e apreensão. Ao menos 3 dirigentes de torcidas organizadas do Fluminense foram detidos na operação, acusados de lucrarem no repasse aos cambistas. E não pense que isso acontece só no Rio. Muito obrigada, Celso. Boa noite, Uma boa até noite. segunda-feira. Bom fim de semana. Com você, Gamberini. A seguir, Maria Lídia entrevista José Aníbal, do PSDB, presidente do Instituto Teotônio Vilela, sobre as eleições do ano que vem. Até já. Vamos começar? Dá licença. Ah, olha o coraçãozinho, que bonito. Ih, gente, tem outro. São gêmeos. Quer dizer, não. Tem mais um. São trigêmeos. Não. São 4. Peraí, amor, vai onde? Eu sei lá, eu preciso resolver isso, vender alguma coisa, pegar um crédito. Tá se complicando, papai. Faz no app. Epa. No app Bradesco, você pega crédito sem gastar seu 3G. Ih, desliga isso, doutor. Bradesco, pra frente. Eu acho que o curso de jornalismo da Casper certamente me ajudou muito na profissão. Principalmente no início da carreira, o jornalista encontra situações completamente diferentes. Um dia ele cobre o governo do estado, no dia seguinte ele cobre polícia, no outro dia ele cobre um movimento social. Esse caráter generalista do conhecimento do jornalista é muito importante. Então a formação dele tem que acompanhar esse trabalho, senão fica uma coisa técnica e fria demais. Eu escolhi a Casper porque era a escola que me daria a formação profissional de maneira mais objetiva, por ser uma faculdade que me dava instrumentos práticos para exercer a profissão. Por isso eu sou Casper. Somos todos Casper. São Paulo tem mais de 8 milhões de veículos. Com todo este movimento, o asfalto sofre desgastes. Mas agora São Paulo tem a maior ação de asfaltamento dos últimos anos. A Prefeitura está trabalhando dia e noite no programa Asfalto Novo. Pela primeira vez, o dinheiro arrecadado com as multas de trânsito é investido para renovar o asfalto da cidade. E não para por aí. Ainda tem muito asfalto pela frente. Prefeitura de São Paulo. Trabalho, trabalho e trabalho. 14º Troféu Mesa Redonda. Uma noite de festa que vai premiar os melhores do futebol em 2017. E o vencedor é? 14º Troféu Mesa Redonda. Dia 10, domingo, 9h30 da noite. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor. Valtec, a manta líquida que impermeabiliza e colore o Brasil. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as perspectivas de unificação do PSDB. A entrevista foi gravada. Entrevisto José Aníbal, tucano histórico, presidente do Instituto Teotônio Vilela. José Aníbal foi presidente nacional do PSDB, deputado federal por 5 mandatos, secretário de Estado de Ciência e Tecnologia e secretário de Energia em São Paulo e é suplente do senador José Serra. Muito obrigada por estar conosco. Bom, Zé Aníbal, vamos falar do PSDB, né? Que por sinal tem sido assunto do dia nos últimos tempos. O governador Geraldo Alckmin aceitou ser o presidente do PSDB e deverá ser eleito no dia 9 de dezembro, nessa convenção. Com isso, fica solucionado o impasse que quase levou o PSDB à implosão?
boa noite. Muito obrigado pelo convite. Olha, eu acho que nós estamos vivendo um período, nesse momento, de apaziguamento dentro do PSDB. O PSDB tem que falar para a sociedade, tem que investir sua energia no diálogo, na conversa e na formatação de um bom programa para as eleições do ano que vem. E ninguém mais indicado do que o governador Geraldo Alckmin para assumir a presidência do PSDB num momento de tantos desafios, bons desafios, desde que a gente construa boas soluções. Eu acho que vai contribuir muito para que o PSDB, no ano que vem, tenha um ano não só de unidade, mas de diálogo com a sociedade, que nos permita realmente fazer uma boa disputa para a eleição presidencial com o Geraldo como candidato. Você usou a palavra apaziguamento, mas nem bem ficou decidida por Alckmin que ele aceitaria ser o presidente do PSDB. E, em seguida, vocês divulgaram um documento que foi preparado pelo Instituto Teotônio Vilela e Tasso Gereissati e amigos dele, aliados dele, caíram matando nesse documento. Um documento que tem um nome interessante, Gente em Primeiro Lugar. O Brasil que queremos. Exatamente. Foram duros na crítica, dizendo que é um documento cheio de platitudes, que ele não tem ousadia, que ou seja, um documento fraco que não foi debatido, foi decidido por uma cúpula e o ressentimento dessa outra ala. Como é que tem apaziguamento? Esse documento não é um documento fraco, ele é um documento forte. Ele é o produto de 2 anos de várias reuniões que o PSDB fez através do Instituto Teotônio Vilela, seminários, conferências. Nós atualmente temos feito muitas discussões sobre trabalho e tecnologia. Nós fizemos um seminário internacional em São Paulo, trouxemos o autor da Quarta Revolução, que é um dos principais economistas da Economist, Adrian Woodridge, o Mauro Bugatti, um italiano que é especialista nesse assunto. Temos feito reuniões no estado de São Paulo, no Brasil inteiro. E o que a gente decidiu foi, no momento que vamos fazer o congresso, olha, o Instituto vai propor um texto de atualização das diretrizes do PSDB. E nós fizemos isso durante um mês. E consultamos muita gente, do Nordeste, do Norte, daqui, da região Sudeste. Alguns tiveram acesso ao documento. O documento tem muitas qualidades. Quer dizer, não foi feita a portas fechadas, como estão dizendo. De portas fechadas. O Goldman, nosso atual presidente, sabia do documento, teve acesso ao documento. Várias outras lideranças tiveram. O que há é uma certa dificuldade de reconhecer que nós tomamos a iniciativa, realizamos esse propósito, está aí o documento, exatamente para conversar, para dialogar, para ser melhorado e que ele dê origem a um bom programa para as eleições do ano que vem. Com relação a Helena Landau, que falou de platitudes, etc., ela acaba de sair do PSDB. Eu lamento, mas eu lamento, sobretudo, ela não entrar no debate. Não é? A adjetivação que ela faz, grosseira, é uma adjetivação de quem está frustrado porque não participou da elaboração. Nós escolhemos um núcleo, o mais diverso e plural, para poder obter esse resultado, que é um resultado que mostra um pouco a recuperação da narrativa do PSDB. O PSDB reafirmando seus compromissos, sobretudo no combate à desigualdade. Bom, agora uma outra questão é a candidatura de Geraldo Alckmin à presidência da República. Então, assumindo a presidência do PSDB, unificando o partido, administrando o desembarque do PSDB do governo Temer, Geraldo Alckmin tem o apoio de cabeças brancas e cabeças pretas do partido, ele tem ali, se torna uma candidatura de consenso, ou Arthur Virgílio está sendo a pedra no caminho? Não, eu acho que o Arthur Virgílio é um grande líder do PSDB, 2 vezes eleito prefeito de Manaus, aliás, pela 3ª vez, porque lá atrás ele tinha sido prefeito também. E o Arthur tem muitas qualidades, tem um discurso que tem uma reivindicação que nós acatamos, consideramos muito nas nossas diretrizes. O PSDB tem que ter políticas para desenvolvimento regional, do Nordeste, do Norte. O Centro-Oeste teve muito sucesso com o agronegócio. É claro que o Nordeste tem que ter muito sucesso em várias outras coisas, e já tem, como o Porto Digital do Recife. 9 mil empregados, Maria Lídia, 1 bilhão e 500 milhões de faturamento ano passado. Uma iniciativa extraordinária.
E outras como essa poderão também se multiplicar lá e no norte também. Então o Arthur Vigílio é uma pessoa que nós respeitamos, consideramos e vamos procurar o melhor entendimento com ele. O Geraldo Alckmin, eu tenho muita convicção de que ele representa uma candidatura de centro. O centro é a temperança, é a disposição para o diálogo e também mão firme para realizar aquilo que o Brasil precisa ser feito para voltar a crescer. Esse é o nosso grande desafio. E eu acho que nós vamos alcançar isso se o Geraldo for o nosso presidente. Ok. E saindo do governo Temer, PSDB tem abertura para participar de uma aliança de centro-direita que Temer e vários aliados da base pensam que possa ser o caminho mais seguro para a presidência da República? Na nossa convenção em São Paulo, para encerrar, estiveram presentes o PTB, o PPS, o DEM, o PSB e o PV. Os 5 discursaram e manifestaram apoio ao Geraldo Alckmin como candidato a presidente da República. Eu acho que nós vamos ter que ampliar esse entendimento, essa conversa. Nós temos que conversar com as forças políticas e, sobretudo, com a sociedade. Essa eleição ela vai ser menos ideológica, ela vai ser mais de confiança naquilo que o candidato estiver expondo. E se for uma eleição com o Brasil crescendo, e por isso nós apoiamos o governo, e crescendo melhor, mais racionalidade, mais condição de eleger um candidato com o perfil do Geraldo Alckmin. Muito obrigada, Zé Aníbal. Muito obrigado a você. Uma boa noite. Boa noite. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. A atriz Natalia Timberg e a pianista Clara Sverner desvendam Chopin para o público paulista. Uma lê cartas de George Sand, a musa de Chopin, e poemas de Musset, Baudelaire, Saint-Paul, enquanto a outra toca peças do compositor. Com isso, jogam luz sobre cerca de 20 anos da vida produtiva do músico. O espetáculo Chopin, ou O Tormento do Ideal, tem a direção segura de José Posse Neto e é apresentado hoje, amanhã e domingo no Teatro Porto Seguro. O espetáculo Kiwi encerra a turnê nacional com temporada no Teatro Eva Hertz, aos sábados e domingos. Trata-se da história de uma jovem abandonada pela família que acaba vivendo na rua experiências de violência e drogas, mas também de persistente esperança. O texto é do premiado franco-canadense Daniel Danis. A tradução e direção são de Luciano Maza e o elenco tem Rita Batata e Lucas Lentini. A peça Limonada, de temática gay, estreia segunda-feira no Viga Espaço Cênico. Sem clichês ou estereótipos, o texto de João Ranucci, também o diretor, fala de um rapaz que se aproxima dos 30 anos e revê sua vida romântica através do reencontro com ex-namorados. A montagem é minimalista. Como uma história em quadrinhos, os personagens são avatares, às vezes pouco realistas, conforme imaginados pelo protagonista. Finalmente, a OSESP tem agenda cheia neste fim de semana. O maestro Isaac Karabichevski rege a orquestra nos concertos de hoje e amanhã, com um programa para entusiasmar os amantes da música de Tchaikovsky. O concerto número 1 para piano e orquestra, com solo do pianista argentino Sérgio Tiempo, e depois a Sinfonia número 5 do mesmo autor. No domingo de manhã, Karabichevski rege a OSESP, repetindo a Sinfonia número 5 de Tchaikovsky e a orquestra mais o coro no Príncipe Igor de Borodin. No domingo à tarde, o quarteto OSESP, acompanhado do jovem pianista brasileiro Christian Budu, apresenta obras de Schumann e Francisco Mignoni. Boa noite. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Boa noite, bom fim de semana. Bom fim de semana e até segunda. Grandes compositores agitam a plateia na festa sertaneja com Padre Alessandro Campos. Hoje, 10h30 da noite.